paz do nosso Senhor Jesus. Um dia, essa semana eu me lembrei de uma experiência que eu tive quando eu era criança. Eu já contei ela aqui há muitos anos para os irmãos, mas eu queria repeti-la porque ela está dentro do contexto do que eu vou falar, do que está no meu coração para o Partir do Pão nessa manhã. Eu lembro que eu estava na sexta série ou sétima série, eu acho, e tinha um dia um coleguinha apareceu lá com uns bonequinhos muito bacanas, muito bem feito, muito de faroeste, 3 bonequinhos, eu lembro até hoje. E aí eu gostei muito do bonequinho, aí ele falou comigo assim: "Ó, eu te vendo os bonequinhos". Eu falei: "Ó, eu compro", não tinha um centavo. "Ó, eu compro o bonequinho". E eu comprei os bonequinhos dele, só que eu não tinha dinheiro para pagar. Aí ele morava perto da minha casa, e então ele começou a me importunar, e eu falei assim: "Não, eu não posso falar com a minha mãe que eu comprei esse bonequinho, porque eh, ela nunca ia comprar esse". Não era coisa muito cara, mas assim, para nossa realidade, não era nada, era supérfluo, né. E eu me lembro que ele ficava indo na minha casa de tarde, estudava de manhã, né. Alfredo, o nome dele, lembro até hoje. As coisas a gente não esquece, né. E ele ia lá em casa e ele falava: "E aí, vai me pagar os bonequinhos? Amanhã eu pago". Ficava aquela enrolação, até que um dia eu devolvi os bonequinhos para ele. Eu não tinha como pagar os bonecos. E eu lembrei disso, irmãos, né, nesse contexto aqui de Isaías, capítulo 55, e depois eu amarro, né, essas coisas. O primeiro versículo de Isaías, capítulo 55, diz assim: "Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite". E eu fiquei pensando nessas situações, e é interessante esse versículo, né? Porque o Senhor fala com eles assim: "Vinde e comprai". Só que ele fala: "Comprai sem dinheiro e sem preço". E eu fiquei imaginando como é que, porque Deus poderia ter dito: "Vinde, né, e recebei de graça", né? Mas o fato, irmãos, é que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos de Cristo foi comprado, não por nós, não por nós, mas pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Por isso, quando Deus diz para eles: "Vinde, aproximai de mim, vinde e recebei", é porque Deus, ele que está oferecendo, ele também é o mesmo que irá dar as condições para aquilo ser pago. É muito importante a gente lembrar disso constantemente, irmãos, porque é algo que me ocorre sempre quando eu me preparo, né, para o partir do pão no domingo, mas é algo que está ao redor da nossa vida o tempo todo. Às vezes a nossa semana ela foi uma semana atribulada, e eu não estou dizendo de estarmos alimentando prisioneiros do pecado, eu estou falando de situações do dia a dia que acontecem conosco. E às vezes nós passamos uma semana um pouco mais difícil, né? Às vezes com doença, às vezes com muita correria, às vezes com algumas situações. E nós chegamos no domingo e nós pensamos assim: puxa, a minha semana poderia ter sido de uma qualidade melhor. Eu poderia ter feito coisas melhores, escolhas melhores, eu poderia ter gasto meu tempo de uma maneira melhor, né? Mas quando nós chegamos diante da mesa do Senhor, isso precisa ficar claro para nós, irmãos. O convite para nós não é porque você ou eu fizemos alguma coisa. Não significa, repito, e reforço esse pensamento, não significa que nós devamos viver da maneira que nós desejamos viver e pronto, acabou, e é isso mesmo, né? Sem tempo para a palavra de Deus, sem tempo para a comunhão, nem oração com Deus. Não significa absolutamente isso. Mas significa, irmãos e irmãs, que a despeito de qualquer outra situação, nós podemos nos aproximar sempre e estarmos na presença do nosso Deus, porque foi pago. Porque foi pago um preço altíssimo para que nós estivéssemos lá. E eu me lembrei também esses versículos em Hebreus.
Aparece 2 vezes em Hebreus e é a citação do Velho Testamento. O Senhor já fazendo essa promessa. Diz assim lá no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele repete no capítulo 10. Ele repete no capítulo 10, a partir do versículo 15. Vamos ler a partir do versículo 14. Porque com uma única oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. A lembrança, irmãos e irmãs, é essa. Muito diferente da minha situação, que não tinha como pagar e tive que devolver. Nós não tínhamos como pagar e não há nada a devolver, porque foi pago. Foi pago pelo Senhor Jesus tudo o que nós devíamos a Deus. A dívida que pairava sobre nós, ela foi encravada na cruz. Esse débito já não existe mais, porque o Senhor Jesus, ele pagou por nós. Mas é também além disso, irmãos, porque é uma salvação muito gloriosa e muito completa e muito extensa. Além dele ter nos tirado de uma condição terrível, de um futuro horrível, que seria a condenação eterna, ele nos convida a que tenhamos alimento. Vinde, comprai bebida e comida. Comprai o melhor da terra, o melhor dos grãos, o melhor dos animais, né? Tudo que nós podemos ter espiritualmente, nós temos em Cristo Jesus. Porque nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a lembrança que nós precisamos ter constantemente, irmãos e irmãs. E num domingo pela manhã, quando partimos o pão, até aquele dia em que nós estaremos com Ele para sempre, comendo com Ele no seu reino, nós devemos nos lembrar: foi pago. E eu me aproximo do meu Deus com nenhuma arrogância, sem qualquer arrogância, sem qualquer determinismo, apenas para dizer: Senhor, eu vim usufruir daquilo que foi pago por mim. Eu vim e o que eu ofereço para o Senhor é o que o Senhor Jesus ofereceu por mim. Ele pagou. Então eu recebo gratuitamente. E aquele que nos deu o seu Filho, ele também nos dará com ele todas as coisas. No que diz respeito, como Pedro fala, à piedade, a uma vida exemplar, a uma vida nessa terra e depois com ele para sempre. É uma gloriosa, é uma maravilhosa salvação. Não precisamos mencionar nunca mais que nós devemos a Deus. Não precisamos pensar nunca mais que há qualquer débito para com Deus, porque o nosso Salvador pagou por todos eles.
para que também nós tenhamos uma vida diferente, uma vida elevada, uma vida assentada nos lugares celestiais com Ele, uma vida de descanso em Cristo Jesus. A Ele, pois, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Todos os que encontraram, né, essa dádiva bendita, todos os que sabem que os seus pecados foram perdoados porque Jesus pagou por eles, são convidados por Ele a participar desse momento glorioso, desse grande momento, que espiritualmente é uma grande festa. Todos são convidados, todos os que sabem que tiveram os seus pecados, as suas falhas, a sua falta de compromisso, pagos em Cristo Jesus para que vivamos uma vida nova, podem participar e devem participar desse momento. E nós glorificamos o seu nome por isso. Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós nos aproximamos do nosso Deus com reverência, sim, com muita reverência, porque Ele é Deus, mas também com muito regozijo, muita alegria nos nossos corações, porque nós fomos feitos filhos de Deus. E agora, aceitos no amado, nós podemos nos aproximar de Ti, ó Pai. Senhor, e essa demonstração de amor, Senhor, essa demonstração de poder, de glória, ela está diante de nós nessa manhã quando partimos o pão, quando tomamos do cálice. Senhor, o Teu corpo foi partido por nós, foi ferido por nós, Senhor. Senhor, o Teu sangue derramado por nós, Senhor Jesus. E nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor abriu o acesso para nós ao Pai. E nessa manhã, por causa dos Teus méritos, nós estamos aqui. E nos regozijamos em Ti, nos alegramos em Ti. Senhor, e fazemos tudo em Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O único nome que deve ser engrandecido e falado entre nós essa manhã. Jesus Cristo é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Rei, aquele que nos guiará por toda a eternidade. E já nos guia hoje. Bendito é o Teu nome, Senhor. Porque o bom pastor buscou-nos tão longe do redil, Senhor. E hoje nós podemos dizer, nós te pertencemos, somos ovelhas do Teu aprisco. E estamos para sempre ligados a Ti, Senhor, e protegidos por Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do nosso Salvador. Amém.